ainda de pé, ainda recebeu o pregador dessa noite, que vai trazer a mensagem essa noite, o irmão Paulo. Estenda a sua mão para cá. Estenda a sua mão para cá, igreja. Vamos abençoar esse filho de Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, seu Santo Espírito, Senhor, através do teu servo, do teu filho Paulo, Senhor, em nome de Jesus, venha trazer para cada um dos teus servos, dos teus filhos que aqui estão, Senhor, aquilo que eles precisam ouvir, Senhor, não aquilo que eles querem ouvir, mas aquilo que eles precisam, para que realmente eles venham reconhecer e te conhecer realmente, que o Senhor é Deus, que o Senhor é Pai, que o Senhor é soberano em cada coração que aqui está. Em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus seja com o teu servo, que ele caia por terra, e que o seu Santo Espírito, que Cristo Jesus cresça através da vida dele, e a única pessoa que prevaleça soberanamente nesse lugar seja o Senhor, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor mais uma vez, aleluia. Glória a Deus, graça e paz, boa noite. Que bom que quando abri o olho continua todo mundo aqui, porque eu falei, é o Paulo, logo vão levantar, vão embora. Brincadeira, gente. Então, vamos falar um pouco da palavra do Senhor. E para variar, eu estou nervoso. Não é chavão de quem vem pregar aqui, quem não é acostumado como eu. A gente fica nervoso mesmo. Por isso que colocaram novamente esse púlpito aqui, para eu ficar escondido e você não ver minha perna tremendo, entendeu? Mas amém. Esses dias atrás, não lembro o dia exatamente, estava lá em casa falando, Deus, faz tempo que eu não faço aquilo que o Senhor me chamou, aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração, que é estar pregando o Evangelho, né? Estou fazendo seminário, e não significa que quem faça seminário é para ser um pastor, um pregador. Às vezes as pessoas fazem porque querem aprender mais da palavra, querem entender mais da palavra, querem utilizá-la em outra área, sei lá, tem N áreas para a gente trabalhar dentro da igreja, tem célula, a gente precisa entender mais a palavra, porque vem pergunta cascuda na célula de vez em quando, vem assuntos assim, então a gente tem que estar sempre preparado para tudo aquilo que possa vir na nossa frente, né? Mas desde a minha conversão lá, Deus tem me chamado e parece que Ele tem me colocado para essa área que é da palavra, e eu não tenho utilizado muito isso, eu não tenho feito aquilo que Deus tem chamado. E isso eu estava ficando triste e creio que Deus também. Então, daí eu estava lá em casa falando, Deus, eu preciso voltar, dar mais tempo para o Senhor nisso, de ouvir o que o Senhor tem falado, aquelas coisas que tem colocado no coração, mas eu não paro ali para escrever, para anotar, né? A gente fica na cabeça. Aí estava lá em casa e daí na hora que você para fazer isso, não vem nada, né? Fala assim, cadê tudo aquilo que estava na cabeça até pouco tempo, que você sentia de Deus falando, aí vem aquela voz do Espírito Santo assim, engraçado que era igualzinho da Ana, não, era a Ana falando comigo, falou assim, escreve daquilo que está te incomodando. Na hora, assim, veio culto. Mas não é porque o culto não tá me incomodando, o meu culto ao Senhor estava incomodando, porque sábado após sábado, eu tenho vindo aqui, hoje alguns que chegaram mais cedo viram eu correndo, puxando fio, colocando fita de qualquer jeito, instalando câmera e nada funciona. Cadê o Vaguinho? Foi tomar água, lógico. Ele me acompanha sempre aqui, que às vezes ele está cedo, ele já manda mensagem, seus equipamentos estão tudo lá atrás, escondido, e eu nervoso. Falando, pô, Deus, fazendo para o Senhor, Deus. Por que não dá certo? Por que essa câmera não funciona? Por que isso? Por quê? Aí saio daqui, me pergunta, e daí, como que foi o culto? Eu falo, por favor, não pergunta para mim não, pergunta para outro. Eu nem prestei atenção, eu não fiz nada assim. Tipo, será que Deus estava se agradando desse culto que eu estava dando ao Senhor? Será que Deus ia só se agradar se eu fizesse essas câmeras funcionarem? E a transmissão lá estivesse funcionando direitinho, só isso ia agradar o Senhor? Isso agrada o Senhor também quando a gente faz com prazer.
quando a gente faz as coisas direitinho, quando a gente estuda, chega às 4:30 aqui para ensaiar as músicas e fazer o melhor ao Senhor, ensaia em casa, né, Gislaine? A Gislaine cobra do pessoal ensaiar em casa, voz, tudo, eu sei disso. O Senhor se agrada que a gente faça isso, mas Ele quer algo mais. Aí veio essa palavra. É um texto que eu gosto muito, já, e o Senhor na hora falou comigo, Romanos 12:1. Na verdade, eu gosto mais do Romanos 12:2, mas hoje nós vamos falar do Romanos 12:1. E ali o Senhor foi trabalhando comigo. O culto que eu quero seu é esse. E aproveita, fala para os seus irmãos lá que o que eu quero do culto de vocês é esse. E nós vamos trabalhar um pouquinho. E quem sabe, se me derem oportunidade, se surgir outra oportunidade, não se me derem, se surgir outra oportunidade de eu estar continuando, a gente vai continuar o 2, o 3, o 4, não um versículo por culto, mas temas por culto. Mas vamos lá, Romanos 12, versículo 1 diz, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Aí Deus vem com esta palavrinha para mim e fala, poxa, Deus, mas eu estou me sacrificando lá, fazendo tudo, mas ainda não é isso. Oh, Deus, eu estou fazendo isso, mas ainda não estou saindo agradado. Aí Deus vem com essa palavra. Aí aqui, nesse texto, assim, o que Deus falou comigo foram 4 princípios deste culto, realmente, que a gente pode agradar ao Senhor. 4 princípiozinhos ali nesse texto que faz com que o nosso culto, seja uma coisa que agrade mais ao Senhor. Não o culto aqui como um todo, assim, as músicas escolhidas, não o pregador que vai estar na noite, não isso. O nosso culto, de quem está aqui no banco, de quem está aqui na frente, o nosso culto ao Senhor. O primeiro princípio que nós vamos falar desse culto que agrada ao Senhor é, que ele falou ali, que se ofereçam. Oferecer, oferta. O que é se oferecer ao Senhor? O que é esse oferecer que ele está falando aqui? Não é essa oferta aqui que a gente fez agora, somente. Essa também agrada ao Senhor. Porque você está falando, Deus, eu não pertenço ao dinheiro, o dinheiro pertence ao Senhor e eu também pertenço ao Senhor, então estou ofertando na tua casa, para que eu chegue lá no culto e pare de ver aqueles fios lá no chão, aqueles panos caindo, assim, não, Deus, eu quero ver uma coisa bonitinha, então eu estou ofertando ao Senhor, porque é para isso que o Senhor pede oferta, a gente vai ver na frente. Mas não, aqui ele está falando de rogo-lhes que se ofereçam. O que é eu me oferecer? O que é essa oferta? Aí a gente vendo assim, ele fala assim, gente, eu peço encarecidamente para vocês se ofereçam. Então, se oferecer, se ofertar é uma questão espontânea, primeiramente. Eu não manjo nada de português, mas aqui diz que é um verbo transitivo. No dicionário eu fui lá, é um verbo transitivo que diz apresentar para ser aceito. Então, poxa, eu tenho que me apresentar para ser aceito, né? A primeira coisa, assim, dessa oferta, desse me oferecer. Dar como presente, propor, dedicar, proporcionar, facultar, expor, mostrar, apresentar à vista. Tá, se oferecer é isso, então, Deus, segundo o dicionário. Mas eu quero mais algo da sua palavra sobre essa questão de oferta. Aí Deus foi mostrando, foi dando outros textos. E outros estudos assim, oferta. No contexto bíblico, oferta está sempre relacionada à adoração. Quando a gente volta lá no Antigo Testamento, a gente vê o povo assim, uma forma de adoração do povo de Israel para com Deus era entregar animais a ele. E tinha toda uma ordem lá do tipo de animal, tinha que ser um animal perfeito e tudo mais.
Mas era uma forma assim que o povo tanto estava propiciando os seus pecados, como a gente vai ver mais lá na frente, estava se purificando dos seus pecados, dizendo, Deus, eu sou pecador, está aqui esse animal pelos meus pecados, mas também como uma forma de adoração a Deus. Existem vários relatos que a gente vê isso, por exemplo, Gênesis 4, 3 a 7, ainda não, Fábio, que a gente vai ver a história de Caim e Abel, mas qual que era o intuito daquelas ofertas? Eles estavam levando aqueles animais, que eram as primícias, os primeiros animais do rebanho, para entregar ao Senhor e falar, Senhor, está aqui a oferta do que o Senhor fez na minha vida, está aqui a minha oferta, Senhor, de tudo que o Senhor tem me dado. Pela oferta da vida do servo de Deus, podemos entender, por exemplo, onde está o coração dele. A gente via lá no Velho Testamento a oferta do animal, e no Novo Testamento a oferta vem de cada um de nós, do nosso coração. Aí Deus falou assim, olha lá, Gênesis 4, do 3 a 7. Né? Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. E o Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. E o Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Aqui a gente vê que Deus recebeu igualmente a oferta de Caim e Abel, porém a única oferta que foi aceita foi a de Abel. Daí a primeira pergunta aqui, por quê, né? Qual que é essa questão? Porque tem alguma coisa, tem algum segredo aqui nessa questão da oferta, do se oferecer que a gente está falando neste ponto aqui. A única explicação que eu encontrei, lendo o texto, pelo texto somente assim, que estava na intenção do coração. Alguém pode falar que assim, um ofereceu fruto, o outro ofereceu animais. Não, é porque ali, aqui fala, Caim trouxe o fruto da terra, né? Porque ele era agricultor, ele trabalhava com terra. É por isso que ele ofereceu o fruto da terra. E Abel, ele cuidava dos rebanhos, do gado, ele seria o agrônomo, como que é a palavra? Não sei, assim, que cuida dos animais do campo. Então, por isso que ele ofereceu os animais. Pecuarista, isso, obrigado. Vai ajudando, vai acessando aí o Google e vai ajudando o pregador também. Então, por isso que eles ofereceram. Então, não tem relação aqui com a oferta. É a mesma coisa que você é um contador como eu, se oferece para ser tesoureiro da igreja. Natural. Não é isso a questão aqui. Então, a gente pode ver que tinha alguma coisa na intenção, no coração de cada um, assim. E realmente, a única explicação que eu encontrei, eu fiz essa pergunta, eu busquei, é que a diferença de Caim e Abel, que Deus reconhecia realmente a intenção deles. Quando a gente diz assim, o coração, Deus quer o coração, Ele quer a intenção, que seja algo intencional. E Ele enxergou que Caim, digamos assim, ofereceu, só porque Abel também estava oferecendo, ele falou assim, então tem que oferecer algo. Já que ele está oferecendo ali as primícias dele, eu vou oferecer as minhas. Aí tem alguns teólogos até que estudam, que buscaram assim, e diz que Caim, ele foi lá, fez umas coisas bonitas, acho que fez um chapéu igual da Carmen Miranda, não sei, assim, uma coisa de baile do Havaí, ou, sei lá, aquelas frutas, cortou bonitinho, assim, só pela beleza. Ele fez porque ele queria ser melhor que Abel, era a intenção dele. E Abel não, Abel ofertou ao Senhor como adoração também, isso só Deus pode definir. Quem está fazendo essa oferta de bonito, para aparecer, e quem está fazendo realmente de coração. Mas aí o primeiro ponto de oferecer, de uma oferta para agradar ao Senhor, é a nossa intenção. Qual a sua intenção de estar aqui nesta noite?
É a primeira pergunta. Qual a minha intenção de estar aqui nessa noite? Hoje eu sou o pregador, eu tenho que estar bonitão, vestir a camisa bonita, que quase ninguém me vê de camisa por aí. Qual a minha intenção? É essa só? Tipo, parecer bonito na frente da câmera? Oi, mãe. Minha mãe sempre assiste o nosso culto, lá de Londrina. Será que é só isso que é a minha intenção? Nesse período, a gente passa aqui aproximadamente 2 horas aqui, das 7h30 às 9h30, mais ou menos. Hoje o pregador vai enrolar um pouco mais, pode demorar um pouco mais. 2 horas todos os sábados aqui como jovens adultos. E outras horas durante a semana. Uns vêm no domingo só de manhã, mais 2 horas. Outros no domingo à noite, mais 2 horas. Eu estou falando aqui do nosso contexto PIB. Na quarta, alguns vêm no culto de oração. Na segunda, vêm no do advogado. Na quinta, vem dos surfistas, dos montanhistas. Na sexta, culto da vitória. Estou falando todos os momentos de culto. Mas qual a intenção? Qual a intenção? Tudo isso é válido, tudo isso a gente precisa fazer. A gente precisa buscar o Senhor como momento de célula. Mas a pergunta é, qual a intenção? Se a sua intenção, se a minha intenção não for vir aqui de encontrar a Deus, era melhor nem ter vindo. Era melhor nem ter vindo. Isso é Deus falando para mim, gente. Tá? Se a sua intenção não for de me encontrar lá, melhor que nem vá. Se for só para instalar as câmeras, como o que eu mais tenho feito, é melhor que não vá. Muitas vezes nós não temos essa intenção nesse momento. Esse momento se torna uma obrigação, muitas vezes. Eu estou na escala, então eu vou. Se eu não aparecer, vão achar que eu estou fazendo coisa errada, então eu não vou. Sei, tanta coisa que pode passar no coração da questão. Se minha esposa tem que... Minha esposa vem, hoje ela nem está aqui, a minha, no caso. Está lá em Pinhais, tocando no um culto de mulheres, que ela foi convidada lá. Mas porque ela vem, então eu vou também. Qual a intenção? Será que é obrigação? Como quem tem que bater o cartão, apenas um clube social. Gente, isso tem acontecido muito. Hoje é fácil, né? Sábado à noite, onde a gente vai se encontrar? Vamos se encontrar na igreja durante o culto e depois a gente sai para algum lugar. Não estou falando que o sair para algum lugar é o errado, mas se a intenção é vir só para encontrar as pessoas, para depois do culto você estar saindo, aí está errado. Aí não é culto. Aí é um clube social. No clube social é o lugar onde a gente se encontra lá para fazer as coisas. É isso que Deus está dizendo. Aí algumas atitudes que a gente está falando aqui, né, erradas deste momento que a gente faz. Gente, atitudes erradas minhas eu estou falando, tá? Não estou falando de ninguém aqui, não. A primeira era essa. Culto não é um lugar de encontro de amigos, apesar de que aqui você encontra amigos. Dá para entender a diferença? Aqui a gente encontra amigos, mas não é lugar para a gente encontrar os amigos. Aqui é lugar para a gente encontrar ao Senhor. Aí veio forte assim uma coisa de Deus falando comigo, assim. Eu estava falando até na célula quinta-feira lá, né? Eu falei assim, olha, a Ana e eu, no caso, no começo ainda, não era nem começo do namoro, eu posso dizer, é começo do namoro, a gente estava orando ainda. É por isso que eu digo assim, é que tem gente que acha que o namoro é só quando começa os beijos, essas coisas. Não, a gente decidiu orar, ficamos orando alguns meses ali para ver se era a vontade de Deus, então a gente já estava namorando, né, com compromisso sério. Tinha noite que a gente aproveitava da TIM, que na época era os 50 centavos, não, era 25 centavos, né, a ligação, você podia ficar o tempo inteiro lá. A gente conversava a noite inteira. Era gostoso, aquela coisa assim, se conhecendo. Ela disse que eu fazia muitas perguntas, assim, deixava ela doida, né? Mas eu tinha um interesse ali, de conhecer melhor a Ana, conhecer se era a mulher de Deus para mim.
Aí eu comecei a pensar, né, nesse momento, será que aqui nessas 2 horas, ou será que algum dia eu fiz isso com Deus? De conhecer melhor a Deus, tentar entender melhor aquilo que Deus tem para mim? Será que a minha oferta estava sendo com intenção de chegar aqui e falar, não, Deus, fala comigo nesta noite, usa lá o Marquinhos, usa lá o Vaguinho, o Guto, quem estiver lá na frente, usa o pastor Adriano para falar ao meu coração aquilo que o Senhor tem para mim. Porque nos louvores diz que Deus habita em meio aos louvores. Então, até nos louvores Deus está falando. Será que a minha intenção era essa? Ou era, sei lá, estava colocando assim, no caso, a esposa, né, a minha intenção de ter a esposa lá como algo maior do que Deus. Se a sua vontade não está em estar no culto, logo não se ofereceu. Se a minha vontade não está em estar aqui cultuando a Deus, logo eu não estou oferecendo nada de mim a Deus. Eu estou oferecendo apenas um trabalho aqui, bonito, ou algo assim. Ou outra coisa que Deus falou forte comigo que eu estava fazendo errado. Culto não é lugar de apresentar seus dons. Apesar de que aqui você apresenta seus dons. Eu fiquei hoje, cadê o Denilson? Eu quase chorei, Denilson. Eu falei, não, eu vou dar até o zoom aqui na câmera, quando você fez o solo no... Não era no Deus Te Ama, até esqueci a música, eu gostei do solo. Do Quebrantado, que eu gosto muito do som de guitarra, um dos traumas que eu tenho é de não ter aprendido a tocar guitarra. E eu falo mesmo, gente, o som do céu é som de guitarra, não é arpinha, aquelas coisas não, é de guitarra. Brincadeira, mas quando o Denilson fez aquele solo ali, eu falei, não, eu tenho que dar um zoom nessa guitarra agora, mostrar ali naquele momento, né? Era ele mostrando o talento dele, e eu falei, vou mostrar o meu então na câmera. Isso faz parte, mostrar o seu talento, o seu dom, mas não é para você se exibir. Eu não estou dizendo que o Denilson se exibiu, eu me exibi, eu conheço o Denilson, o coração que ele tem, assim, voltado para o Senhor. Ele não está aqui só para isso. Se ele estivesse fazendo lá na célula dele, ele faria o mesmo. Se ele estiver sozinho, ele faz o mesmo. A intenção dele não está ali, mas aqui ele está fazendo o melhor para Deus. Ó Deus, estou dando o meu melhor para o Senhor. Ele está demonstrando o dom dele, mas ele não está aqui para exibir o dom dele para os outros. Dá para entender a diferença? Aqui não é lugar da gente só estar mostrando o nosso dom. Não é para eu estar demonstrando aqui que eu falo bonito. Eu nem falo bonito, minha voz é feia. Eu não gosto da minha voz ouvindo. Mas eu tenho que dar o meu melhor aqui quando eu estou pregando a palavra. Eu tenho que dar o meu melhor lá também, mas para Deus. Para que Deus possa se agradar disso. Aí sim eu estou me oferecendo a Deus. Se a sua vontade, se a minha vontade não está em cultuar a Deus, mas cultuar a mim mesmo, logo eu não estou me oferecendo. Se eu estou fazendo o meu melhor só para que os outros vejam que eu sou bom, caiu por terra, eu não estou me oferecendo. Agora, se eu estou fazendo o melhor para agradar a Deus. Culto não é lugar de ir somente no dia que não tem nada para fazer. Mas se não tiver nada que fazer, venha que é bom. Gente, eu digo isso porque lá em 20... vou lembrar até a data. 20 de outubro de 1990... Não, de 2000. 20 de outubro de 2000, um colega de trabalho da minha mãe, que trabalhava era líder de jovens, ele ajudava o pastor numa igrejinha lá, ele foi me chamar para ir na igreja. O meu primeiro pensamento que veio na cabeça assim, eu pensei, não tenho nada para fazer. Não falei para ele, eu pensei, eu vou. Nunca mais saí, né? Graças a Deus. Aí eu fui pego por isso. Eu fui porque eu não tinha nada para fazer mesmo. Eu falei assim, o jeito mais fácil de me livrar dele vai ser eu indo, senão ele vai ficar indo em casa e vai... Mas eu fui. Eu fui com a intenção errada. Aí Deus foi lá e falou assim, não, vamos começar a corrigir, já mudou as intenções lá, e desde então, por isso que eu lembro da data. E era um dia antes do aniversário da minha mãe também. Por isso que eu lembro da data. Eu fui lá com a intenção errada. Porque eu não tinha nada para fazer. E foi bem... Foi um momento bem
de trauma para mim na época, mas depois eu entendi o que Deus estava movendo. Mas assim, hoje, sábado, falando de sábado, que é o nosso momento aqui, eu sei que tem muitas e muitas atividades. Tem aniversários, tem casamentos, tem... Só estou falando das coisas boas, né? Tem festas, vamos dizer assim, tem um mundaréu de coisas. Só que se for igual eu, assim, você não tem nada para fazer, porque ninguém te chama. Que bom, graças a Deus. Não estou falando das festas, estou falando de outras coisas. Assim. Aniversário, de vez em quando, a gente é chamado, casamento. Graças a Deus acontece. Gente, aproveita aí a onda. A gente profetiza que está voltando a onda dos casamentos aqui nos Jovens Adultos, para a gente ter mais casamentos para ir também. Né, Giovanni, né, Bruna? Recém-casados, o mais novinho casal dos Jovens Adultos. Então, já que eu não tenho nada para fazer no sábado, não tenho aniversário, não tenho casamento para ir, então eu vou para o culto. Daí lá eu tenho alguma coisa para fazer. A minha intenção é só passar tempo. Então aí está errado, eu não estou me oferecendo. Se a sua vontade não está em cultuar a Deus, mas preencher o seu tempo, você não está se oferecendo. Se a tua vontade está assim, assistir Zorra Total é muito chato, logo eu não estou me oferecendo. Tá bom, mas você está falando muito do que não é se oferecer, então o que é oferecer? O que é a gente estar fazendo aqui, oferecendo as nossas vidas ao Senhor? A gente aprende que se oferecer ao Senhor é algo que a gente tem que se oferecer por inteiro, com vontade, estar aqui porque quer estar. Está aqui para se ofertar ao Senhor, reconhecendo que Ele é Deus da sua vida. Estar aqui porque você é grato por tudo que Ele faz na sua vida. Então você tem que estar aqui porque Deus fez muita coisa por você e por mim durante a semana. Então, essas 2 horas que a gente passa aqui, seja no sábado ou no domingo, tem que ser o melhor de nós ao Senhor agora. Ele está sempre fazendo o melhor nas nossas vidas. Alguns atos de oferta de adoração na Bíblia, Gênesis 8, 20 e 21, fala da oferta de Noé ao sair da arca. Noé fez todo o trabalho ao Senhor, ficou lá preso dentro da arca durante um ano e pouco. Primeira coisa que ele fez ao sair da arca foi dar uma oferta ao Senhor. Não é esse texto, esse não tem aí, Fábio. Gênesis 22, a oferta de Abraão dando seu próprio filho. Alguém seria capaz? Eu não, nem o filho dos outros, para dizer a verdade. Lucas 21, de 1 a 4, a oferta da viúva que deu tudo o que tinha. Aquele texto lá que veio os irmãos, estavam ofertando, ela foi e jogou só 2 moedinhas. 2 moedinhas, e Jesus falou assim, essa daqui foi a oferta que eu aceitei, porque ela deu tudo que ela tinha. Ninguém está pedindo para você dar todo o seu dinheiro aqui. Dar toda a sua vida para Deus. Em Hebreus 8:3 também fala das ofertas do sacerdote, dos sacerdotes lá, mostrando assim as ofertas que eles tinham que fazer, as ofertas que eles davam em agradecimento a Deus. Aí algumas atitudes de oferecimento que a gente encontra na Bíblia, como exemplo, Davi lá no Salmo 122, ele diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje não cantaram essa. Faltou sintonia ali. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. No Salmo também, 84:10, diz, é melhor um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa de Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Isaías 6:8, então ouvi uma voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías foi lá e respondeu, eis-me aqui, envia-me a mim. Essas são as demonstrações de como deve ser a nossa oferta ao Senhor, como deve ser a nossa dedicação ao Senhor, como a gente deve se oferecer ao Senhor e falar, Senhor, estou aqui para te encontrar.
Senhor, eu vim aqui entregar minha vida ao Senhor, eu vim aqui para te agradecer. Aí assim a gente está se oferecendo. Segundo ponto, sacrifício vivo. Rogo-lhes que se ofereçam em sacrifício vivo. Aqui vem um ponto assim, o que é o sacrifício vivo? Aí eu tenho que ir lá e carregar tudo na mão assim, carregar sozinho, aquelas coisas pesadas assim, estou me sacrificando. Não. No Velho Testamento também a gente vai pegar os primeiros exemplos lá. O sacrifício de animais era uma forma de purificação dos pecados também, como eu disse. A gente sacrificava os animais em adoração e também tinha como forma de purificação dos pecados. Lá no capítulo 4 de Levítico, não tem os textos aqui, está dando ali toda a demonstração de como tinha que ser, toda a ordem através que Deus deu a Moisés para que o povo fizesse aquele sacrifício dos animais para se purificar, para ter os seus pecados purificados. Aí no capítulo 16 também, Deus dá as instruções de um sacrifício chamado de expiação, onde o sacerdote, tinha lá o grande sacerdote, ele tinha que levar 2 bodes como oferta pelo pecado, e um dos bodes era sacrificado como oferta pelo pecado do povo, enquanto que o outro bode era para ser solto no deserto. E a oferta pelo pecado providenciava perdão, enquanto que outro bode providenciava a retirada do pecado. Era um exemplo que tinha de como purificar, o sacrifício para purificar dos pecados. E o que mudou no Novo Testamento? O sacrifício de animais ele terminou porque Jesus Cristo foi o sacrifício supremo. Como está lá em João 1,29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas então, se Jesus já se sacrificou por mim, o que tem a ver comigo, então, sacrifício vivo? Foi a pergunta que eu fiz a Deus. Por que eu tenho que me oferecer e tenho que ser um sacrifício vivo? Aí vamos num texto ali de Hebreus 13, do 9 ao 18. Hebreus 13. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça, e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Nós temos um altar no qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. O sumo sacerdote leva o sangue de animais até o Santo dos Santos, como oferta pelo pecado. Mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos o que há de vir. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem, de repartir com os outros o que você tem, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de você como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Orem por nós, estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Aqui, o autor de Hebreus está dizendo sobre esse sacrifício vivo que nós temos que dar a ele, que é o mesmo sacrifício de exemplo, do grande exemplo que Jesus, o Cordeiro de Deus, ele fez no nosso lugar. Não, nós não precisamos ser crucificados, mas nós temos que suportar a desonra que ele suportou. Já pensou você vir nascer para aquele povo, para o seu povo, para os seus familiares, e eles te rejeitarem? Isso é suportar a desonra que ele suportou.
Será que a gente tem saído das portas aqui do templo, da cidade, e tem suportado a desonra que ele suportou? João 1,11 fala isso, né? Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. A gente está suportando a desonra que ele suportou, ou seja, a gente está vivendo em sacrifício dele, querendo uma vida santa, uma vida sadia, santo é o próximo ponto, mas uma vida realmente de exemplo lá fora, não importa o que vai acontecer, como Jesus suportou por nós? Será que nós estamos sendo um sacrifício vivo por isso? Segundo ponto lá, do que Jesus fez, e deve ser o nosso exemplo, nós temos que fazer o bem e repartir o que temos. Lá em Lucas 23:34, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Que era naquele momento ali da crucificação, o povo lá apedrejando, cuspindo e falando: desça daí, você é o rei, manda que os anjos, você não é filho de Deus, manda que os anjos venham e te tirem daí. E ele só falou: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. O que Jesus estava aqui fazendo? O bem por eles e repartindo o que tinha. Ele só tinha a vida dele. Quando a gente lê na palavra de Deus, Jesus fala assim: o Filho de Deus não tem nem onde pôr a cabeça para se repousar. Ou seja, ele não tinha nada. A única coisa que ele tinha era a vida dele. Ele deu por nós. Será que nós estamos fazendo isso? O bem, repartindo aquilo que nós temos como sacrifício ao Senhor? Será que nós estamos aqui nesse momento, nessas 2 horas de culto que nós estamos fazendo a Deus, estamos como sacrifício vivo a Deus? Temos que obedecer aos líderes como ele obedeceu. Lucas 22:41, por exemplo, diz: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Jesus não queria passar por aquilo. Jesus era homem como nós. Mas daí ele disse: contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Ele estava obedecendo o líder dele, né? Quem era o único acima de Jesus aqui? Era o pai dele. Que era ele mesmo. Confuso isso. Mas era o líder dele que mandou ele para fazer aquilo. E ele estava obedecendo ao líder dele. Será que nós temos obedecido aos nossos líderes aqui como sacrifício vivo para que a gente possa cultuar ao Senhor? E por último, sobre sacrifício vivo, lá em Hebreus 12:4, diz: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Esse doeu, quando Deus falou comigo. Ele falou assim: sabe aquele pecadinho doméstico que você carrega? Falando comigo, gente. Não. Você já lutou contra ele até o ponto de derramar sangue? Falei: ai, Deus. Perdoa porque eu não sei o que eu faço. Então, sacrifício vivo é isso, gente. A gente tem que resistir a todos os pensamentos nossos, se colocar no lugar de Jesus e passar pelo que ele passou, até o ponto de derramar sangue, resistir para a gente não estar pecando, para a gente não estar vendo coisas assim, sei lá. Mas vamos continuar. O relógio ficou escondido para mim. Terceiro ponto: se ofereçam em sacrifício vivo, santo. Santo. O que é ser santo? Como? Separado do pecado. Bom, sobre essa questão de santidade, a gente vai se aprofundar mais se eu tiver nova oportunidade, que daí é já o versículo 2. Se Deus der uma outra oportunidade. Mas, enfim, João 17, nos versículos 16 e 19 diz: eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviarei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico para que também eles sejam santificados pela verdade.
Então, se a gente for seguir as palavras de Jesus aqui, ser santo é um estado de separação para Deus, onde nós, todos nascidos em Deus, somos santos, somos separados. Então, como que a gente deve se oferecer? Como eu devo me oferecer em santidade? Seguindo ali do texto que a gente leu, versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A forma da gente ser separado aqui no culto nós temos que estar baseados pela palavra. Pela palavra. A gente fica buscando assim, artimanhas, fica pensando de fazer assim a forma do culto ideal a Deus, assim, e muitas vezes a gente esquece desse momento da palavra, coloca alguém como Paulo lá pregando. Esse é o momento mais importante do culto. Por que é o momento mais importante do culto, eu estou dizendo? Porque é esse momento que Deus está falando o que Ele quer falar. Isso que o Marquinhos orou aqui por mim é a oração que eu tenho feito a semana toda, desde que está marcado de estar pregando aqui. Deus, diminui o Paulo, diminui o Paulo, diminui o Paulo. Não seja o Paulo falando do Senhor, mas seja o Senhor falando através do Paulo. A única forma da gente conseguir ser separado mesmo, a gente se santificar no culto, a gente ouvindo, entendendo a palavra de Deus e vivendo a palavra de Deus. O ambiente tem que ser o melhor, realmente, tem que ser o que mais agrada, o que propicia que esse momento aconteça para a palavra de Deus. A gente vê aí, você vai ler lá o templo que Salomão construiu a Deus, as coisas que ele pensou, que ele fez e que Deus foi instruindo, assim, tem que ser o melhor. Mas se não tiver Deus falando, se a gente não estiver ouvindo a Deus, a gente não consegue se santificar, se separar de tudo isso. Todos temos que vir aqui, render louvores e adoração a Deus, mas o que é mais interessado neste momento, pois Ele quer falar com todos nós, é Deus. É no momento dessa palavra, Ele quer falar com todos nós. Não troca este momento por nada. Hoje em dia, com a tecnologia, é tão bom que podemos ter acesso a várias pregações que auxiliam no momento da nossa fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Você quer ter essa santificação, você quer ser esse santo separado por Deus, busca mais na palavra de Deus, busca ouvir o que Deus está falando. Eu fui muito corrigido assim, ouvindo a Deus, né, através dessa mensagem que Ele falou, que Ele pregou para mim. Ele estava corrigindo a mim, como estou dizendo aqui. Segundo ponto da santidade, lá em 1 Pedro 1, do 13 ao 16, diz: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas assim, como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Aqui também a santidade está relacionada à ação, aquilo que a gente tem feito. Quais são as atitudes que a gente está tendo? Por exemplo, aqui dentro acontece inúmeras coisas. Aqui dentro a gente vê muita coisa que a gente pode sair depois lá fora e ficar falando só dessas coisas. Porque a gente não prestou atenção no essencial, a gente não prestou atenção na cruz, pela cruz que nos chamou. A nossa atitude, pelo verso 14 que a gente leu agora, para a gente estar aqui de uma forma santa, é se perguntando, realmente, não é chavão bíblico isso, o que Jesus faria? Isso começa desde a nossa preparação para vir no culto. Qual a roupa Jesus vestiria?
se Jesus estivesse nesse culto, o que ele faria? E copiando. Se oferecer em santidade é se deixar estar em sintonia com o que Deus quer fazer na sua e na minha vida. É desligar do mundo ao redor. Né, Paty? Celular, zap, é desligar. Nesse momento, estar convicto daquilo que Deus quer falar com a gente. Se desligar do que eu coloquei pós-culto. Não que o pós-culto é ruim, tá, Cleito? Mas tem gente que vem aqui, já chega aqui pensando, onde vai ser o pós-culto? Quer dizer, nem sentiu o momento assim de Deus. Isso é desligar também do mundo lá fora. E ligar totalmente em Deus e a sua adoração a Ele. Inclusive, quando a música tocada aqui é aquela que não te agrada. De novo essa música. A gente ouve muito isso. Ou os cantores estão desafinando, isso eu não entendo nada. Ou ainda a letra não está saindo na tela. O momento é para se entregar ao Senhor. Eu já fui também em igreja assim, que não tinha letra, não tinha nada, eu não conhecia a letra. Eu fechei os olhos e falei com Deus. Foi como Deus me ensinou. Não estou... Santificação é a experiência prática dessa separação para Deus, sendo efeito da obediência à palavra de Deus. Tem um texto até que eu nem coloquei aqui, do Salmo 119, 9, que a pergunta é: como pode o jovem permanecer puro em seus caminhos? E a resposta vem andando segundo a palavra de Deus. A gente tem que estar totalmente voltado para a palavra de Deus. Sem santidade não é possível ver a Deus. Hebreus 12, 14 diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. É por isso que quando a gente sai do culto conversando, lá no pós-culto, que é uma continuação do culto, assim, às vezes nas conversas, a gente sai ouvindo assim: você viu o fulano lá, que não sei o quê, que estava com uma roupa assim, uma calça assim, a irmãzinha que está... E a palavra? Não lembro o texto. Porque não estava totalmente separado para o Senhor. E sem essa separação, sem essa santidade, a gente não vê a Deus. Por isso que não viu. O culto estava tão xoxo hoje. Aí o outro... Olha, mas eu fui muito abençoado lá, né? Eu estou falando num contexto que a gente vê direto, assim. Sempre tem o culto não sei, foi tão legal hoje. Aí o outro, nossa, mas eu fui muito abençoado por Deus, porque quem estava separado viu a Deus. Quem não estava separado, quem não estava em santidade, não viu a Deus. E por último, mas não menos importante, continuando o que ele diz, o quarto ponto é agradável a Deus. Agradável a Deus. Este momento aqui não é para a gente agradar o pastor, o irmão A, a irmã B. Esse momento não é para agradar o visitante. Esse momento é única, exclusivamente para agradar a Deus. E como podemos agradar a Deus? Jeremias 9, versículos 23 e 24 diz: assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me. Pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e retidão sobre a terra. Pois dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Aqui o texto que Deus falou comigo, assim, que a gente busca tanta coisa, assim, nós humanos, a gente busca tanta coisa para ser feliz, para ser satisfeito, para ser
contente para estar contente. Mas o nosso maior sucessos, se não forem para Deus, não agradam a Deus. Um grande exemplo aqui é a história de Saul. Saul ele foi o primeiro rei nomeado por Deus para Israel. Israel estava lá, tinha Deus como rei, como Senhor, assim, mas não, a gente quer ser igual às outras cidades lá, a gente quer um homem. Aí Deus foi lá e nomeou Saul. Pô, pensa comigo, para ser escolhido por Deus, o primeiro rei de Israel não era pouca coisa, né? Não era alguém qualquer, assim, não era um Paulo qualquer, Paulo eu. Um Paulo Santos qualquer lá da vida. E ele foi tendo sucesso na história dele, tudo lá, conforme a gente lê lá nos livros de Samuel, de Reis também falam. Aí certa vez Saul foi para uma guerra. O rei ele estava... Aí eu já preguei aqui nos Jovens Adultos, não. O rei estava sempre na frente da guerra, eu lembrei desse texto. E Deus falou para ele assim, ó, vocês vão lá enfrentar os amalequitas, mas vão lá e destruam tudo. Destruam tudo, queima tudo, joga tudo fora, mata todo mundo, mas queima tudo e não traz nada. Aí o texto lá isso é lá no 1 Samuel 15, né? Daí essa história que está acontecendo aqui. Aí Saul foi lá e deixou vivo Agag e o melhor do rebanho dos amalequitas. Mas o coração do Saul não era de todo errado, se a gente for ver na história humana. Ele falou assim, não, eu vou guardar esse rebanho aqui, é o melhor do rebanho dos amalequitas, para depois eu sacrificar a Deus. A intenção dele, humanamente, era boa. Mas Deus tinha falado assim, queima tudo. A ordem de Deus era essa, queima tudo. Lá no 22 e 23, Samuel, que era um profeta desse tempo aqui de Saul, chegou lá para ele e falou assim, Samuel, porém, respondeu, né, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos, em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele rejeitou você como rei. Alguém quer ser rejeitado por Deus aqui? Tem uma palavrinha aí, um ditado, ou como meu sogro diz, um adágio popular, que diz que de boas intenções o inferno está cheio. Aí a gente fica aqui, eu fico aqui buscando fazer o melhor culto, a melhor filmagem, pegar os melhores ângulos e troca a câmera para lá, para cá e faz isso. Mas se eu não tiver em obediência à palavra de Deus, Ele está me rejeitando. Foi essa palavra que Deus falou para mim. E a palavra que eu deixo a vocês. Qual a sua intenção? O que você está fazendo? O que você está entregando a Deus neste momento? Foi a pergunta que Deus fez para mim. E eu faço a vocês também. Qual a sua intenção nessas horas, nesses momentos, nesses minutos que está aqui na presença do Senhor? É realmente encontrar ao Senhor como o grandiosíssimo eu sou? Como Deus da sua vida? Ali no texto, Paulo falou assim, este é o vosso culto racional. Terminando mesmo, culto do grego é uma palavrinha chamada latreia, ou latreia, não sei, não falo grego, que significa serviços sagrados, serviços de obediência a Deus e que honrem o nome de Deus. E racional do grego, a palavra é lógicos, ou seja, mesma coisa para nós, lógica, raciocínio, né? Palavra, conta, ensinamento,
aquela matéria que todo mundo gosta nos concursos. O nosso culto racional, o nosso culto que agrada ao Senhor tem que ser um período de serviço a Deus, em obediência que honre a Deus e dentro da lógica e da vontade de Deus. Com essa palavra, Deus me chamou, falou: Paulo, o culto que eu espero de você é esse. Que você se ofereça a mim. Que você se sacrifique a mim de acordo com a minha palavra. Que você se separe pela minha palavra. Que você aprenda mais da minha palavra. E que você entregue de uma forma que me agrade. Eu sou o primeiro aqui na frente. Eu não quero estragar este momento que é o melhor. Para minha igreja, culto realmente, gente, de coração, é a coisa mais linda que Deus deixou na terra. Eu estou dando um curso igreja lá, e quando a gente fala que igreja, esse momento que a gente está como igreja aqui, é um pedaço do céu, é um pedaço do que Deus tem preparado no céu para nós, Ele quer demonstrar hoje. É onde a gente deve estar aqui na presença de Deus, dizendo realmente: Santo, Santo, Santo Tu és. Onde a gente deve estar em comunhão, abraçado uns com os outros. E quando Deus falou essa palavra para mim, eu falei: Deus, eu estou fazendo tudo errado, Deus. Eu estou pensando do modo errado. E eu sou o primeiro a estar aqui na frente agora, orando a Deus e falando: Deus, me ensina. Ensina-me a viver culto. Ensina-me a viver como um culto que agrade ao Senhor. E se você, assim como eu, também entendeu essa mensagem desta forma e também quer fazer essa oração, venha até aqui comigo. Se coloque diante dele. Se ofereça a ele, não a mim, a ele. E vamos junto orar, pois é Deus quem transforma, é Deus quem faz tudo isso. Se Ele diz que santidade é viver de acordo com a palavra dEle, é porque Ele vai falar. É Ele quem vai fazer. Não é esforço nenhum nosso. O único esforço nosso é ouvir a palavra dEle. O resto é Ele quem faz por nós. Então, enquanto o ministério vai estar aqui fazendo um cântico, quem quer nesse momento se acertar com o Senhor nessa questão de culto, como eu estou aqui já, pode vir aqui à frente. Quem quiser se ajoelhar e fala com Deus.